No entanto, desde o século XIX, desde o século XVIII até hoje, todo mundo raciocina em termos de uma estrutura da história, como se houvesse um trajeto determinado a ser seguido. E quando o trajeto dá errado ou muda de direção, as pessoas ficam chocadas, tipo, meu mundo caiu. Né? Quer dizer, ou então explicam em termos de involução. Foi para trás. Né? Quer dizer, mas onde está o à frente ou atrás na história? Você pode falar em à frente ou atrás, onde no campo da sua vida individual, precisamente porque tem uma duração determinada. Se você tivesse uma vida sem fim, não é isso? Você nunca poderia dizer se está indo para frente ou para trás. Não é isso? Para frente ou para trás é um trajeto finito. Então deu para entender? Agora, quando você vê como essas estruturas elas estão impregnadas na mente da pessoa, que elas servem, vamos dizer, como premissa de julgamentos que as pessoas fazem sobre os fatos concretos, então você vê o dano profundo que esta concepção do século XIX fez para a mente humana. Você vê aqui o camponês medieval que acreditava, vamos dizer, no fim dos tempos e no retorno de Cristo, ele sabia que isso não era um acontecimento histórico. Não era um acontecimento no tempo. Ele entendia a noção de fim dos tempos. Quer dizer, fim dos tempos era uma coisa que não podia ser medida na escala dos tempos. Ele sabia que isso não estava ao alcance da mente dele apreender isso aqui. Né? Então, na medida que ele aceitava isso como um mistério, o negócio está acima da história, pô, não tem como você inserir na história. Então, o camponês medieval analfabeto, ele estava tendo uma visão, vamos dizer, da estrutura dos tempos mais correta do que a dos historiadores do século XIX, que acreditavam numa estrutura, vamos dizer, identificável da história. E embora os historiadores de hoje já nenhum acredite nisso, eu digo, bom, os historiadores já não acreditam, mas todas as outras pessoas acreditam. E acreditam pior, que isso é um conhecimento histórico. Então isso quer dizer que o nascimento das ciências humanas no século XIX já vem viciado por esta tara congênita, tá certo? Que é a ideia de uma evolução identificável. Não é isso? Suponhamos que nós aceitássemos, por exemplo, a ideia evolucionista darwiniana, tá certo? Não haveria nenhum motivo plausível para nós aceitarmos que a etapa evolutiva que nós chegamos é o limite da evolução. Não é isso? Então vamos supor, olha, eu acredito em evolução darwiniana. Nós nascemos através de mutações sofridas pelas espécies, tá certo? De acordo com a pressão do ambiente, foram se adaptando e cheguei neste ponto aqui. Aqui eu cheguei. Esta é a visão que eu tenho hoje, tá certo? Eu digo, mas se foi assim, então não há nenhum motivo para a evolução ter parado. Tá certo? Então deve haver novas pressões do ambiente, a humanidade vai sofrer. Né? Se nós éramos lagartixas e assumimos esta forma aqui, no curso de uns poucos bilhões de anos, tá certo? Nada impede que nós amanhã assumamos uma forma ainda mais diferente, tá certo? E quero ver se nesta época ainda continuaremos acreditando em evolução darwiniana. Mas como é que você vai acreditar que esta descoberta evolutiva ela permanecerá fixa nos tempos e aquela visão que Darwin alcançou será, por sua vez, o topo da evolução humana? Basta isso para você ver que essa ideia é idiota. A ideia é idiota em si. Quer dizer, na sua própria... O sujeito tem a coragem de enunciar isso aqui já é uma bobagem. Não tem a menor... E pior, se ele coletar um montão de fatos para provar aquilo, aí mostra que é mais bobo ainda. Está compreendendo? Porque ele teria que provar como é possível, vamos dizer, ele, num certo momento, tá certo, da evolução, ele deter esta evolução, tá certo, criando uma teoria que antecipadamente já compromete os conhecimentos a serem adquiridos nas etapas seguintes da mesma evolução. Deu para entender?
Você imagina um trajeto de alguns bilhões de anos e tem aqui um biólogo, né, explicando a evolução animal. Ou a explicação terá se tornado totalmente diferente, ou será a mesma explicação darwiniana. Se é a mesma explicação darwiniana, então houve este milagre de que um conhecimento adquirido numa certa etapa da evolução, tá certo? Já abrangia todos os conhecimentos seguintes a serem adquiridos pela mesma espécie em evolução, da qual esta mesma teoria está falando. Qualquer pessoa, vamos dizer, com um pouco de intuição lógica, percebe que a estrutura de uma teoria da evolução é exatamente isso. Se existe uma coisa que não pode haver, é nenhuma teoria da evolução. Se existe evolução, ela não é teorizável. Está entendendo? Se existe evolução, ela só pode ser, vamos dizer, um fato que você constatou até certo ponto e que você não tem a menor ideia de para onde está indo. Tá certo? Então, portanto, não é evolução, é apenas transformações. Se você tenta depois consertar isso e dizer como o Dawkins, dizer, não foi assim, não foi pela pressão do ambiente, foi apenas combinações fortuitas. Então, bom, num certo momento, uma combinação fortuita produziu a teoria do Richard Dawkins. Agora, eu digo, e daqui para diante, vão se produzir outras combinações fortuitas totalmente diferentes da teoria do Richard Dawkins, ou esta parou o processo evolutivo e será a palavra final? Dá para você entender que a mente das pessoas que enunciam essas teorias tem uma grave deficiência de percepção do tempo. Eu tenho a impressão que os cientistas atuais eles não fazem mais associação entre o conceito de evolução e o de progresso. Eles negam a parte do progresso e afirmam a evolução apenas como adaptação. Pior ainda. Eu já vi alguns cientistas que dizem que não. Pior ainda. Vocês olha, nós não conseguimos provar que existe uma evolução no sentido de progresso. Então, tira o progresso, fica só a evolução. Eu digo, como é que tu explica o progresso? Porque algum progresso do conhecimento há. Você mesmo acredita que a sua teoria é melhor do que a anterior, né? Não é isso? Então, restaria explicar como é que dentro desse esquema evolutivo se explica, se a evolução não tem nada a ver com o progresso, então você, por favor, me explique a possibilidade do progresso. Eles diriam que é apenas adaptação. É a maneira mais eficiente que nós temos atualmente para Perfeitamente. Então, isso quer dizer que você conseguiu explicar, através do processo da adaptação, todas as transformações havidas até agora. Então, haverá certamente outras transformações adaptativas daqui para diante. Essas transformações adaptativas modificarão totalmente a sua teoria ou ela permanecerá intacta? Se modificarão a sua teoria, meu filho, então você não pode garantir que ela é verdadeira. E se ela ficará intacta, então você conseguiu, com a sua mente, criar uma estrutura que permanece imune ao processo adaptativo. Mas eles não dizem que ela é verdade, eles dizem apenas que ela é falseável. Muito bem. Ela é falseável, quer dizer, você pretende uma teoria científica. Agora, existem milhares de mentiras falseáveis, né? Quer dizer, você ser falseável significa apenas que é uma teoria científica, não significa que é verdadeira. Não é isso? Então, quer dizer, aparecerão milhares de outras teorias. Então, por que prestar mais atenção a essa do que a qualquer outra? Aí ele dirão, porque não foi falseada ainda. É falseada, mas não foi falseada, então ela permanece. Não, mas ela não, veja, ela não foi falseada ainda. Significa apenas que nós temos o direito de continuar acreditando nela. Não é isso? Mas você percebe facilmente que isso aí, vamos dizer, é uma fuga do problema. Né? Porque se você está enunciando algo que pretende ter a explicação de um processo real, e você diz apenas que isso, vamos dizer, esta é uma teoria falseável, que não foi falseada ainda, tá certo? Então a gente pode levantar o problema. Bom, durante quanto tempo ela pode permanecer não falseada? Qual é a possibilidade? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quer dizer, uma teoria que permaneça 1.500 anos não falseada será melhor do que aquela que permaneceu só 2 dias? Isso implica a ideia de que o tempo em que uma teoria permanece sem ser, vamos dizer, impugnada, representa um valor para ela.
Isso é inteiramente absurdo, porque uma teoria ser falseada depende, em primeiro lugar, do acaso. Não é isso? Às vezes não tem meio de você prever que as pessoas encontrarão amanhã ou depois, ou não, uma prova contra a teoria. Se você já tem isso, não, se eu já tenho uma teoria a respeito das possibilidades futuras de falseamento da minha teoria, tá certo? E olha, esta teoria não será falseada pelos próximos 1.500 ou 2.500 anos, e esta outra não será falseada durante 2 semanas, tá certo? Então, você naturalmente já tem toda a estrutura do conhecimento futuro sob o seu domínio nesse momento. É verdade que é através de um cálculo probabilístico, mas tem. E isso é intrinsecamente absurdo. Veja, uma teoria ser falseada ou não depende, em primeiro lugar, qual é o número de pessoas que está empenhada nisto. Segundo, elas tiveram sorte ou não tiveram sorte. Está compreendendo? Então, isso aí, claro que vira um jogo de dados. Mas as ciências modernas todas são assim. Mas este exatamente que é o problema. Quando o sujeito chega nisto, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não sei nada a respeito desse treco. Isso aqui é apenas, vamos dizer, isso não tem nada a ver com conhecimento e também não tem nada a ver com a realidade. Isto tem que ver, digamos, com a legitimidade das nossas pretensões sociais. Eu pretendo ocupar este emprego aqui, tá certo? E o meu direito a este emprego é assegurado por isto. Ele está falando de legitimidade, de legitimação de um prestígio social e só, e de mais nada. Quer dizer, nós chamamos de ciência a atividade que produz estas coisas assim. Nós não sabemos se elas são verdadeiras ou são falsas, tá certo? Então, a minha permanência no posto depende de alguém falsear a minha teoria ou não. Então, eu aposto que ela não será falseada pelos próximos 50 anos, então a minha cátedra está garantida. Quem é que pode levar a sério uma coisa dessa? Por quê? Por outro lado, embora o sujeito diga, não estou dizendo que é verdadeira, não estou dizendo que tem alguma relação com a realidade, você sabe perfeitamente que ela socialmente funciona como se fosse a expressão da realidade e da verdade.